A figura do Hertos é realmente uma figura única, né? É isso aí que o Augusto falou, meu. Eu queria agradecer aqui o convite, né, do Instituto, o André. Prazer estar aqui com o Augusto, com vocês todos. E não é sem emoção, porque quando a gente vai lembrar do Hertos, a gente realmente fica tocado, né? Acho que eu tive um pouco desse tipo de coisa que o Augusto teve também, né, com o material que eu tinha em casa, e o tempo que eu convivi com ele, aquilo tudo, né, volta muito, né, mexe muito com a gente, voltar aqueles papéis, né? E tudo isso é muito, de certa forma, tocante. O que eu pude fazer por ele, porque ele era uma figura mesmo, como o Augusto falou, ele era uma figura quase invisível, né? Estava dizendo aqui para o André, ele jamais admitiria uma coisa, se ele estivesse vivo, uma coisa dessa, acho que ele não conceberia, ele não poderia, né? Nunca. Ele era uma figura, ele está exposto, o nome dele está colocado, ele ficar assim no foco de atenção, eu acho que era inimaginável, né? Pelo jeito que ele era, né? Então teve esse milagre dessa tal entrevista que eu fiz com ele, que é um milagre mesmo. Hoje ela está recolhida nesse livro meu, Poesia Pensada, um livro pequeno que foi editado aqui no Rio, tem alguns artigos e tal, a entrevista está aí. Na época eu era muito novo, eu tinha 22 anos, trabalhava em jornal, estava começando a minha vida profissional, trabalhando em jornal, e eu entrevistei algumas pessoas, entre eles até o Kohreuter. Eu comecei até bem, assim, com a modéstia à parte, porque tendo a oportunidade de falar com algumas pessoas assim, bem interessantes e ter feito essas entrevistas, e entre elas a do Hertos. Agora, como conseguir que o Hertos falasse, ou que ele fizesse essa entrevista, né? E realmente, já que ele era assim, né? É uma coisa realmente inusitada, né? E eu me lembro, eu não fiz nenhum texto nem nada, eu acho que o que eu pude fazer realmente está recolhido aqui nesse livro, tem o texto da entrevista e algumas informações, o que eu pude recolher de informações em torno dele, fazer uma pequena bibliografia, né, das coisas deles, que estão ainda, né, em certa medida, dispersas, né? Mas voltando a esse negócio da entrevista, para vocês verem, olha que coisa curiosa, eu estava revendo lá numa das cartas dele, depois que eu fiz a entrevista e remeti a entrevista para ele, as palavras dele, numa carta, em 26/10/83. Recebi o recorte com nossa entrevista feita aí em Belo Horizonte, que você teve a paciência de transcrever e publicar. Muito obrigado, mas continuo a pensar que não merecia tanto. Quer dizer, isso define bem a personalidade e o comportamento do Hertos, né? Era uma figura assim, quer dizer, até fisicamente, né? Ele era um sujeito alto, magro, né? E aqueles óculos assim muito fundos e tal, assim, e uma pessoa tímida, né? Assim, e que denotava uma certa fragilidade mesmo, né? Ele tinha um lado frágil assim, mas ao mesmo tempo assim muito vivo, muito ligado nas coisas, muito interessado, né? Eu devo ter conhecido o Hertos, quer dizer, já sou de outra geração, né? Depois do Augusto, e que eu conheci o Hertos aí em torno do final dos anos 70, né? Estava vendo a primeira carta que eu tinha dele lá, de 31/7/77. Quer dizer, há outras pessoas da minha geração, o Antônio Risério, que o Augusto já falou aqui, né, que era um poeta muito jovem na época, também da Bahia, estava lá, né, teve muita proximidade com o Hertos, o Regis Bonvicino de São Paulo. Essas pessoas, e eu também, que somos da mesma geração, acho que talvez nós três, mais alguns outros, tiveram muito contato com o Hertos. E nesse mesmo ano eu também estava preparando uma pequena revista de poesia com um grupo lá em Minas, revista I. Poucas pessoas conhecem a revista, uma revista pequena e tal, cujo modelo até pequeno dela foi até baseado no primeiro número da Código, que era um número menor, né? Então eu juntei um grupo pequeno que eu tinha em Minas, alguns artistas plásticos e tal, mais o Regis, o Risério, o Leminski, e a gente fez essa revista. Aí veja a generosidade do Hertos. Eu pedindo algum apoio, né, muito jovem, para fazer essa publicação também, vem ele também numa carta. Olha aqui, entre aspas. Mando algumas ações da companhia Vale para você vender e aplicar na sua publicação.
Inacreditável, né? Ele me mandou mesmo. Isso aí já deu para pagar, sei lá, a arte da revista, não sei o quê, porque eu tive um apoio, antes de existir Secretaria de Cultura, tinha um Conselho Estadual de Cultura em Minas e eles que arcaram mais com a publicação. Mas para dar o pontapé inicial, eu não sabia nem como era marinheiro de primeira viagem, né? Fazer a arte e poder, né, dar o pontapé inicial na publicação, foi o Hertz que ajudou. Inacreditável. Quando vi aquela carta com aquelas ações, inacreditável, né? E aí a gente foi ficando muito amigos, né? A gente ficou muito amigo. E ele tinha uma relação muito grande com Minas também, né? Porque eu me lembrei de algumas figuras aqui. Eu até falei com o André se ele teria, nessa ocasião agora, né, localizado algum parente, alguma pessoa da família do Hertz, né? E não foi possível, parece. Eu também perdi contato total. Mas eu me lembro que, por exemplo, lá em Minas, ele tinha um primo chamado Washington Albino, um advogado, professor da Escola de Direito, uma figura até interessante, que fazia algumas pesquisas ligadas, inclusive até ao barroco, a coisa econômica e tal, do período colonial e tal. Tinha a irmã dele, que eu só me lembro que ele chamava ela de Biá. E a entrevista, essa famosa entrevista, foi feita inclusive na casa dela. Ela morava no centro da cidade, em Belo Horizonte, e a gente conseguiu, eu não sei, foi essa coisa meio mineira também, eu acho que ele se sentiu comigo, nós ficamos muito amigos, muito próximos, então ele se sentiu mais à vontade. Eu me lembro até que no dia foi assim, na sala da casa, eu deixei, não, vamos conversando aqui, ele ficou meio assim e tal, meio avesso com o negócio da gravação, mas eu falei, não, eu vou deixar aqui ligado e a gente vai conversando e tal. Aí ele foi se soltando e tal, e a coisa andou, né? Foi um milagre essa coisa, foi feito na casa dela. E tinha outros amigos lá, tinha um pesquisador, que foi muito amigo do meu pai também, do Afonso Ávila, o Hélio Gravatar, era uma pessoa incrível também, um grande pesquisador do Arquivo Público Mineiro, então ele também tinha muito essa ligação, o Hertz ficou amigo dele também e tal, porque o Hertz adorava também essa coisa de pesquisa, de bibliografias, né? Ele tinha sempre algumas obsessões, né, de coisas que ele procurava e queria. Eu até me lembro que ele, por exemplo, tinha um livro que ele estava atrás o tempo todo, chamava Velhos Troncos Mineiros, do cônego Raimundo Trindade. Ele era louco, ele precisava achar esse livro, ele tinha um interesse, ele tinha umas obsessões, algumas coisas que ele ficava e... Então, por aí, essa coisa com o Hélio Gravatar também e tal. Bem, daí a nossa amizade foi crescendo com essa coisa toda, e a gente fez viagens seguidas, eu e a Eleonora, minha mulher, fomos várias vezes à Bahia. Ele tinha 2 apartamentos lá, um na Barra, né, que era... Inclusive, eu até anotei, esse endereço era famoso, você deve se lembrar, né, Augusto? A Alameda Antunes, 17, apartamento 402, ali bem no Porto da Barra, né, ali perto, um prédio mais antigo. E tinha o outro apartamento, que parece que era um prédio mais moderno, né, que era o da Pituba, né? E ali ele hospedou vários amigos e tal, e eu estive lá com a Eleonora várias vezes, né, Eleonora? E a gente tornou muito amigo dele. Quando a gente ficava lá, a gente ficava muito junto dele, né? Conversava todo dia e tudo. E a casa era aquela coisa, milhões de livros, né? de referências, materiais incríveis, né? Tinha essas coisas todas, né, Augusto, que ele gostava. Todas as edições do Rosa, ele tinha obsessão nessas coisas, todas as edições do Euclides, né? Tanto que ele ajudou muito a Valnice Galvão, hospedou a Valnice para pesquisar coisas, né, dos sertões também. Ele tinha essas coisas. Então, aquilo era um mundo, né? Ficava ali. E por ali também conhecemos vários amigos, várias pessoas da Bahia. Me lembrei aqui de alguns nomes: o Fernando da Rocha Pérez, a Miriam Fraga, o Cláudio Portugal, alguns poetas novos e outras pessoas de lá, Duda Machado, Luciano Diniz, que eu não sei se eu estou falando alguma coisa errada, mas até onde eu sei, faleceu também. Era uma doce figura, uma pessoa muito legal também da Bahia. O André Luiz, né, que era um menino muito novo, que chegou a fazer a diagramação da revista, né, da Código, várias vezes, mas morreu num acidente de moto lá, muito jovem. O Alma Andrade, o Marcos do Rio, o Carlos Lória, um cara que andou traduzindo Cummings, e que ele também bancou a edição também de umas traduções e tal. Então, quer dizer, era todo um mundo ali em torno do Hertz. Eu não me lembro de ninguém falar algo contra ou qualquer coisa desabonadora.
contra o Hertz. Ele era amado pelas pessoas, eu acho. Ele era adorado pelas pessoas. Era uma pessoa mesmo realmente muito rara, muito única, e tinha isso aí que o Augusto falou. Generosidade sem limites. Uma coisa inexplicável. Né? Quer dizer, tendo as suas próprias coisas, a inteligência que ele tinha, né? Era muito perspicaz, muito inteligente. Poderia ter se estruturado mais organizado, né, para reunir esses trabalhos, né, as coisas dele em vida. Eu próprio falava isso muito com ele, né? Tanto que aquela bibliografia que está lá, eu guardei até um rascunho, assim, que eu fiz aquilo na época e tal. Ele até mandou uma carta, eu gostei, eu achei muito completo, você localizou coisas que eu não sabia que você conhecia e tal. Mas eu fiz aquilo para insistir com ele mesmo. Eu acho que você devia reunir suas coisas, Herto, e tal. E ele desconversava, dava um sorrisinho assim, né? E tal. E uma vez ele falou até mesmo, comigo é só se for pós-mortem, depois, isso é outra coisa. E tal, e desconversava, e aquilo não ia adiante, não rendia, não. Mas eu estava revendo essas cartas, eu tenho em torno de umas 30 cartas dele lá comigo, e nos meus arquivos, além de originais, de trabalhos visuais, todo com esses papéis da Petrobras mesmo, né? Que ele fazia naqueles... E como você disse, Augusto, realmente as cartas eram sucintas e pragmáticas, né? Isso é realmente curioso. Se você pegar essa correspondência, você não vai pegar uma correspondência que o sujeito está discutindo um tema, um conceito, né? Tendo uma coisa assim. Ele era realmente bem pragmático e super informado e informador das coisas, né? Ele queria saber, olha, está saindo um livro do Augusto, não sei o quê, tem uma coisa do Décio, não sei o quê, saiu um trabalho de não sei quem, você conhece alguma coisa? Me pedia coisas também para eu pesquisar, para eu procurar para ele. E a coisa era muito por aí. Então, os textos dessas cartas são muito assim desse jeito, são, de fato, como o Augusto falou, são sucintas e pragmáticas essas cartas. Agora, acompanhava tudo, muito bem informado, interessado, mencionava livros, revistas que saíam, né? E depois veio esse negócio da Código, né? A revista Código. A revista foi muito importante, né? Acho que dentro, né, Augusto, naquele período daquelas revistas, porque saíram muitas revistas, né? Eu próprio participei de várias dessas revistas, Poesia em Greve, Corpo Estranho, Artéria, Nave Louca, Pólen, fizemos aí em Belo Horizonte. Mas me parece que a Código foi a revista que conjugou mais gente e que teve uma longevidade maior. Essas revistas todas que eu mencionei, inclusive essa própria que eu editei, elas eram revistas de número único, né? A Nave Louca, a Pólen, aí mesmo nós fizemos um número só, tentei prosseguir, depois não deu. E as outras, que eu saiba, tem assim 2, 3 números. A Código não, né? Ela teve pelo menos uma vida um pouco mais longa. Assim, isso é curioso, é interessante. E é uma revista que marca. Eu acho que ela tem que ser estudada ainda, né? Eu até já teve gente que fez contato comigo, não sei se fizeram com você, Augusto. Uma vez apareceu um rapaz que fez perguntas e eu não sei, ele estava em alguma universidade lá em São Paulo, alguma coisa, fazendo um levantamento, alguma coisa para fazer um estudo mais sistemático sobre a revista. A revista tem a sua importância naquele período e pelo material, pelos textos que reúne, né? Então, eu acho que ela deve ainda, eu acho que ela merece ser estudada ainda e ser olhada com cuidado. Eu próprio devo ter colaborado uns 3 ou 4 números. Mas as cartas do Herto eram nesse tom, né? Dava notícia de pesquisa que ia realizando. Por exemplo, estou realizando a pesquisa do vocabulário da obra de Gregório de Matos e tal, não sei o quê, mas é complicado porque tem muita dificuldade, muitas variantes, não sei o quê. Depois ele pegou as letras do Caetano, ele cismava com umas coisas e ia atrás, né? Eu não sei mais o que é do Caetano, porque eu vejo lá, tem parcerias, não sei se a letra é dele, não é e tal. Ele falava nessas dificuldades. Depois tem até uma carta que ele fala muito entusiasmado comigo quando saiu aquela música Sampa, né? Ele fez um recorte no jornal e falou, olha essa música, porque fala na poesia concreta, fala dos campos, né? Ele tinha verdadeira adoração para o Augusto, o Haroldo e o Décio, verdadeira adoração. Eu me lembro que lá num dos apartamentos, né, ele tinha as cartas, tudo muito organizado, assim, né? Ele tinha uma pasta com as cartas do Augusto, com as do Haroldo e com as do Décio, tudo separado, aquilo muito organizado e tal. Além de vasto material, né, de poesia visual concreta do mundo todo, gravações, ele tinha um material muito rico lá. E as cartas eram assim, pedia informação sobre livros que saíam, ajuda para localizar número de jornais, ele pedia coisas até do famoso suplemento literário lá de Minas, do qual eu fui também editor, né?
está faltando na minha coleção tal número, tem isso, aquilo e tal. Recorte nos arquivos dos meus pais lá também. Depois, e também mandava uns presentes incríveis, né? Aquele livro raríssimo do Bernardo Guimarães, né? O Elixir do Pajé, né? De repente ele me mandou um presente que, eu me lembro, era Edições Piraquê. O Elixir do Pajé, uma edição grande, curiosa, ilustrada, assim, muito, muito interessante. Foi ele que me deu isso. E aí depois mencionava também, quando fizeram um espetáculo em Salvador, do Tatu Turema, né? Isso depois foi feito por um grupo lá de Minas também. E ele achou muito interessante. Aí até observou que, apesar do texto ser muito difícil para o público em geral, a reação foi muito boa. Então ele sempre mostrava entusiasmo por essas coisas, né? Ele ligadíssimo nas informações e tal, né? Pedindo remessa do meu primeiro livro, depois envia endereço de vários poetas e procura um recorte. De repente ele estava com um negócio, ele estava procurando um recorte de um diário do Drummond, onde ele faz referência sobre a origem do apelido da Pagu e tal, alguma coisa que o Drummond falou. Depois recortes do Cabral, alguma coisa do Cabral que não tinha sido ainda reunido. Parece quando houve teve um número, né, especial da Código, a Poesia Concreta, que teve uma bibliografia grande, que foi feita pelo Vinícius Dantas. Ele pediu também para ajudar nisso e tal, xerox de coisa. Era sempre assim, eram cartas nesse tom. Então, quer dizer, nessas cartas realmente você não vai encontrar nenhum debate de ideias, de conceitos, polêmicas, trocas de opiniões, coisas assim, mas justamente assim, coisas bem pontuais e localizadas nesse tom, né? E de quando em quando ele enviava os poemas dele também, né? E de repente, olha só o tom dele. Uma vez me escreveu e falou o seguinte: olha, entre aspas, tem uma colaboração, mas que peço sua sincera opinião, pois se não estiver à altura da revista, você não publica, pois não gostaria de publicar nada destoante do nível da revista. Eram coisas incríveis. Era um tal poema, que o título era tirado de Virgílio, de Natura Rerum, se refere ao poeta Lucrécio, tal, quer dizer mais ou menos: e como os corredores da maratona, os poetas passam adiante o fogo simbólico da vida. Esse poema, inclusive, eu fiquei com ele inédito, lá ele me mandou, ficou muito tempo inédito. Depois, quando foi publicado um número especial do suplemento literário sobre os 50 anos da Poesia Concreta, eu passei isso para a então editora Camila Diniz, que publicou isso. E inclusive esse suplemento especial, a gente até falou, nós conversamos isso, eu e a Camila, e tal, falamos, vamos fazer uma homenagem ao Hertz, e a capa, inclusive, saiu aquela versão, né, do Cidade, né, que ele fez, que é muito bonita, está aí na exposição, ainda com aqueles cartões perfurados, né, de computador. E essa era a capa, né? Depois, mais adiante, ele também falou comigo: olha, eu estou fazendo ele tinha essas coisas, né? Até aí um logotipo com as iniciais do Augusto, né? Ele também falou comigo: olha, estou fazendo um logotipo com iniciais do seu nome. Ele falou: se ficar bom, eu te mando. Depois ele enviou o projeto desse logotipo num cartão de Natal de 1987. É curioso. Ele tinha essas coisas assim. E em 88 ele me enviou eu pedi para que ele fizesse uma capa do meu segundo livro. Ele fez 2 projetos e sugestões para a capa do livro Sinal de Menos, para que eu escolhesse uma das duas. E uma delas eu escolhi, foi a arte finalizada lá, então virou a capa do livro. Aí ele sempre: estou ansioso para ver o Sinal de Menos. Sairá ainda esse ano e tal? Perguntando em carta de dezembro de 88. Era ligadíssimo, ele ficava esperando as novidades, ele queria dar novidades, produzir novidades e receber essas novidades, né? Era muito, muito ligado nisso. Em novembro de 89, ele manda uma mensagem de felicidades pelo meu casamento com a Eleonora. E em 91, ele já começa a reclamar numa carta por falta de notícias e tal. Porque o que aconteceu foi também assim, que é uma coisa natural da vida, né? Essas coisas, que as coisas vão mudando, as pessoas vão tomando seus rumos e tal, e às vezes alguns contatos ficam esgarçados, vão se distanciando aí no tempo, né? Mas aí eu vi que na altura de 91 ele já reclama um pouco por falta de notícia e tal, e me envia, curiosamente, uma bibliografia que ele estava fazendo, está lá nos meus arquivos, isso é inédito também, uma bibliografia de traduções de Rimbaud em português.
Estava interessado nisso. Perguntando se eu conhecia outras não roladas ali por ele e tal, que estava levantando isso. A última mensagem que eu tenho lá é um cartão de Natal de 93. Aí os nossos contatos já estavam meio raros assim. E eu me lembro que num telefonema posterior a esse ano, que dei a ele, eu percebi já alguns problemas de memória. Eu lembro que eu liguei para ele e foi uma coisa muito estranha, porque eu falei, mas quem está falando é o Carlos. Ele falou, mas quem? Quem que é? Ele custou, aí ele ligou e tal, e de repente eu achei estranho. Até curioso, fazendo um parênteses, Augusto, porque eu vi um texto, parece uma coisa do Omar Cury, eu vi isso na internet, não me lembro aonde, que o Omar faz uma lembrança também de alguma coisa do Edson, que eu acho que ele passou pela mesma experiência. Talvez essa enfermidade, essa coisa do Alzheimer já estivesse começando, e ele não... É verdade. A minha última correspondência com ele é um cartão de agradecimento para quando eu publiquei, é uma mensagem de 2004, quando eu publiquei o Despoesia. Ele acusou, sempre entusiasmado, tudo. E o Omar conta que depois, eu acho que foi um ano depois, ou mais ou menos por essa época, que aí a gente telefonava, não atendiam, era uma coisa que também desanimava um pouco a continuidade da conversa via telefone, e ele não escrevia mais, ele deixou de escrever. Mas o Omar disse que ligou para ele, eu acho que tentando obter uma colaboração para a revista Artéria, e ele falou, é o Omar. Ele falou, mas quem é Omar? Bom, aí ele disse um negócio, quem é Omar? Pois é, eu senti essa mesma coisa. Não sabia mais quem era, não sabia nem quem ele era. Pois é, eu também senti isso. O último telefonema que eu dei, eu achei isso muito estranho, assim, porque a coisa não tinha eco, foi um telefonema meio estranho, e eu percebi, alguma coisa estranha está acontecendo, né? Assim, ele custou se lembrar de mim e tal, e... Bem, em outubro de 98, quando eu já estava editando o suplemento literário, eu editei esse jornal durante 4 anos, de 95 a 98, eu já estava um pouco esquecido, eu já tinha perdido o contato com o Hertz. Assim, eu recebo uma estranha carta de um sujeito de Aracaju, Sergipe, amigo dele, chamado... Essa carta está lá também, nesse arquivo. O sujeito chama Gil Francisco, e a correspondência era informando sobre a doença dele, mencionando inclusive cegueira, falta de memória, um quadro assim um quadro terrível assim e tal. Eu fiquei muito chocado com aquilo quando recebi aquela carta. Achei estranho. Não me lembro na época, eu estava muito atarefado com o negócio do jornal, porque eu editava o jornal, fazia quase tudo sozinho lá e tal. Mas eu me lembro que me parece que eu falei com esse sujeito, eu não me lembro, que deixou um telefone, e eu fiz alguns contatos telefônicos, eu me lembro com irmãos. Tinha uma irmã que morava nos Estados Unidos, Leila, né? Parece que ela veio ao Brasil, porque ele informada para cuidar dele, já estava nesse estado. Tinha um irmão também em Juiz de Fora, chamado Ello. Também eu falei uma vez, eu acho, com ele por telefone e tudo, mas foram coisas erráticas, assim, estranhas, que eu já não me lembro mais. Eu acho que estava numa altura que pouco se podia fazer alguma coisa por ele. Eu consultei um médico da minha família, inclusive, a respeito, na minha ignorância dessa coisa do Alzheimer, mas quando eu conversei com esse médico e ele falou comigo, ele me deixou muito desalentado quanto a qualquer coisa. Ou seja, era tarde demais, né? Então foi isso. Eu acho que essa exposição aqui tem uma importância muito grande. Eu acho que a iniciativa do André e do Augusto, uma coisa maravilhosa. O que eu quero só terminar essas palavras aqui, essas lembranças fragmentares aqui, é que eu acho que há necessidade de reunir num livro esses poemas, essa produção do Hertz. Não sei se seria possível, né? Como ele foi anos uma pessoa que trabalhou na Petrobras, né? Se a própria Petrobras que entra nisso aí, em tantas coisas de cultura, se não se poderia ser feito um projeto, algo que eles pudessem apoiar também, não sei. E eu acho que poderia, viu, Augusto, seguir inclusive essa forma que você pôs no texto, né, da divisão das formas dos poemas, talvez nessa possível publicação, dactilogramas, né, poesígnios e a musa speculatrix, né, eu acho que seriam três áreas, né, do livro, 3 seções, né, que mostram bem os tipos, né, de explorações, né, que ele fez, né, com o texto, com a poesia.
E eu acho que isso não era nada mais, nada menos que um ato de justiça e de reconhecimento ao Hertos, que, eu estava pensando, curiosamente, tem embutido no próprio nome dele a palavra grega ethos, né? Que na definição dicionarizada, além de ser modo de ser, temperamento, disposição interior, inclui também o significado de espírito que anima uma coletividade. No caso, um expressivo grupo, né, de poetas contemporâneos brasileiros, de raiz construtiva, seus amigos, que seguramente são reconhecidos a sua rara generosidade e grandeza humana. É isso.